Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos. E hoje vamos tratar de simulado da banca FCC, Fundação Carlos Chagas. É uma banca tradicional, trabalha com vários concursos, trabalha também questões da área da educação. Então, a Fundação Carlos Chagas tem um viés aí de pesquisa, de educação bastante tradicional. Então, é uma banca bem colocada já no mercado, né? Você não vai ver surpresa na banca. E antigamente era uma banca que fazia muita questão do tipo decoreba, sabe? Aquele candidato que memorizasse mais numa quantidade de conteúdo grande seria beneficiado. Entretanto, isso mudou e hoje em dia ela demanda muito questões de análise, questões que exigem ali um raciocínio e estudo bastante consolidado por parte dos candidatos. E aí, as questões de múltipla escolha, ela está mandando super bem, está fazendo questões muito bem elaboradas. Algumas perguntas têm um enunciado muito grande, né? Muito extenso. Então você tem que se focar, né? Manter o foco ali nas questões para você não se perder no enunciado. As questões, elas não são muito complexas, como por exemplo a banca CESP-Sebrasp, que faz ali uma complexidade muito grande nas questões. Não, ela é uma banca mais direta, né? Ela solicita uma resposta mais direta, sem enrolação por parte do candidato. Sabe, não sabe, né? Bom, ela cobra, em relação à legislação, ela cobra o texto da lei, sabe? Ela vai no que está literalmente escrito na lei. Mas ela também tem algumas questões que ela solicita a análise, né? A interpretação da legislação. Então, outra coisa, dificilmente a banca fica cobrando muitas questões negativas, do tipo aponte a errada, assinale a exceção, mas tem perguntas desse tipo, né? Ela coloca sim questões desse tipo. Então, cuidado, bastante atenção na leitura dos enunciados para você não se perder na prova. Vamos lá resolver questões, ver como é que isso é nas provas de educação. Eu peguei uma prova aqui bem recente, Secretaria de Educação do Espírito Santo, professores PEB 1 e também algumas questões de PEB 2, para você ver aí como é que essas questões aparecem na prova, que tipo de questão a banca FCC, Fundação Carlos Chagas, propõe aí para você. Tudo bem? Vamos lá? Vamos lá, nossa primeira questão, olha, toda a prova é da banca FCC, né, 2022, da Secretaria de Educação do Espírito Santo. Então, vamos lá. Leia o excerto de Celso Vasconcelos sobre o papel do coordenador pedagógico na escola. O coordenador, como todo educador, vive esta eterna tensão entre a necessidade de dirigir, orientar, decidir, limitar e a necessidade de abrir, possibilitar, deixar, correr, ouvir, acatar, modificar-se. Quer dizer, está colocando aí que o educador, né, no caso o coordenador pedagógico, ele vive aí dividido nessa dicotomia entre ele dirigir e orientar, mas ele também, né, permitir, ajudar, né, deixar a coisa acontecer, enfim, vamos lá. Todavia, o dirigir, o orientar, mais do que no sentido restritivo, tem o objetivo de provocar, despertar para a caminhada, para a travessia, para abandonar o aconchego do já sabido, do já vivido, ou seja, sair ali daquela zona de conforto, né? Isso aqui é um texto, né, que está no livro do Vasconcelos, do Celso Vasconcelos, editado em 2011, na página 3. Considerando esses indicativos, são ações esperadas. Então, o que se espera do coordenador pedagógico? A.
Fazer observação da sala de aula para analisar a interação entre professores, alunos e conhecimento e sugerir aprimoramentos. B. Atuar junto ao diretor da escola, priorizando a organização da documentação escolar, a fim de subsidiar as decisões escolares. C. Escrever a proposta pedagógica da escola, a fim de apresentá-la aos gestores e professores para que se orientem em seu trabalho. D. Cuidar da disciplina em sala de aula para garantir a boa organização e a aprendizagem dos estudantes. E. Atuar junto aos estudantes, oferecendo-lhes subsídios para as escolhas profissionais de modo a agir em situação de conflito. Vou te dar uns minutinhos aí, essa tá bem fácil, hein? E aí? Tudo bem? Prontos ou não? Lá vou eu, hein? Olha lá. Olha, considerando, né, esse pensamento aqui de Celso Vasconcelos, que o coordenador pedagógico ele vai viver sim uma dicotomia. Essa dicotomia entre essas questões, né, de orientação, de direção, de coordenação mesmo, né, de liderança. Né? E também as outras questões, né? De acatar, de escutar o outro, de também transgredir ali em algumas questões, no sentido de se modificar, de estar aberto a escutar, a entender a circunstância. Então, ele vive ali essa dicotomia, conforme o Celso Vasconcelos colocou. E aí, dentro dessas alternativas todas, né, o que se espera do coordenador pedagógico? Vamos lá? Olha, A. Fazer observação da sala de aula para analisar a interação entre professores, alunos e conhecimento e sugerir aprimoramentos. Bom, logo de cara a gente já acertou, né? A gente já viu que é sim a alternativa A, porque ele vai observar a sala de aula. Cabe ao coordenador pedagógico também entrar em sala de aula, assistir aula. Para quê? Para ter elementos para poder orientar, para poder sugerir, para poder ajudar, contribuir com aquele processo de ensino e aprendizagem. Então, sim, né? Ele vai observar a sala de aula, analisar ali aquela interação que há entre professores e alunos, né? E também os conhecimentos para promover, né? Para sugerir novos e melhores conhecimentos, aprimoramentos, conhecimentos no sentido de modificar aquela dinâmica, aquela estratégia em sala de aula, às vezes sugerir um outro conteúdo, enfim, ele está ali para sugerir que aquela situação melhore, né? Então, sim, logo de cara, a gente já pode assinalar que é a alternativa A. Mas vamos dar uma olhada nas outras? Olha só. B. Atuar junto ao diretor da escola, priorizando a organização. Gente, quem vai priorizar a organização da escola é o diretor e não é o coordenador pedagógico. O nome do cargo já diz, né? Coordenador pedagógico. Ele vai coordenar as questões de ordem didática, de ordem pedagógica, né? Ó, então não cabe a ele ficar organizando documentação escolar para subsidiar decisões escolares. Cuidado, porque isso aqui está no imaginário e no inconsciente de muitas pessoas, porque não é difícil vermos coordenadores pedagógicos dentro das escolas em desvio de função, fazendo tarefa que não lhes cabe, que não lhes compete, tá? Isto é atribuição do diretor, não do coordenador. Vamos lá. C. Escrever a proposta pedagógica da escola. Gente, cabe ao
o coordenador pedagógico escrever a proposta pedagógica da escola? Claro que não. Aliás, aqui no canal tem vídeo que fala sobre o PPP, projeto político pedagógico, a proposta da escola, né? A proposta pedagógica da escola não tem que ser escrita a uma mão, mas é no coletivo, tem que ser feito com várias pessoas e a responsabilidade de organizar isso é também do diretor da escola e não do coordenador, tá? Ó, a fim de apresentá-la, quer dizer, uma pessoa escreve e apresenta aos gestores e aos professores para eles se orientarem? Evidente que não, tá? Então, não é atribuição do coordenador fazer sozinho a proposta pedagógica. D. Cuidar da disciplina em sala de aula, quer dizer, os estudantes estão disciplinados ou indisciplinados e aí tem que ter uma intervenção do coordenador pedagógico e a autoridade do professor e a gestão de sala de aula que cabe ao docente. Então, não tem que cuidar da disciplina, isto não é função do coordenador pedagógico, isto é atribuição do professor, tá? Ó, para garantir a boa organização e aprendizagem dos estudantes. Não cabe isso, né? Não é o coordenador pedagógico que vai colocar ou não uma sala disciplinada, tá? Então, também não é a nossa alternativa. E atuar junto aos estudantes, oferecendo-lhes subsídios, né, dando elementos aí para os estudantes, para suas escolhas profissionais, de modo a agir em situação de conflito. Ué, ou está trabalhando questões de conflito ou está trabalhando questões de ordem profissional. E não cabe também ao coordenador pedagógico, a menos que ele vá desenvolver aí um projeto, e aí é uma exceção, é uma excepcionalidade, porque aí é um projeto diferenciado. Se não, ele não tem que ficar atuando junto aos estudantes diretamente, tá? A atuação do coordenador pedagógico é direta com o corpo docente. Ele atua sim também com os discentes, mas não nesta proposta que está aqui na alternativa E, que também não cabe. Portanto, e eu tenho certeza que você gabaritou aqui, foi a alternativa. Ah, belezinha? Vamos para a próxima? Segunda questão, vamos lá. Ó, o artigo 12 da LDB vigente. Qual é a LDB que está vigente? É a 93, 94 de 96, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, o artigo 12 da LDB vigente estabelece no seu inciso 1º que os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. O processo de elaboração da proposta pedagógica da escola deve, então, como é que deve ser esse processo aí de elaboração da proposta pedagógica, do PPP, né? Do projeto político pedagógico da escola? Como é que isso vai acontecer, tá? A. Considerar toda a equipe escolar, diretores, coordenadores, pedagogos, docentes, coordenadores de área, né? Quer dizer, aí praticamente todas as equipes, tendo como referência curricular as experiências dos professores e gestores acerca dos conteúdos fundamentais e da sua hierarquia de importância na sequenciação, né? E sequenciação. B. Considerar toda a equipe escolar, diretores, coordenadores, pedagogos, docentes, coordenadores de área, né, tendo como referência as diretrizes educacionais e os documentos curriculares oficiais. C. Envolver pais e responsáveis em sua elaboração e em sua execução, a fim de contemplar os anseios da comunidade acerca do papel da escola. D.
ocorrer de forma centralizada pelos órgãos públicos competentes que definem as prioridades e diretrizes assumidas para cada escola, de acordo com o contexto em que se encontram as unidades escolares. E ser conduzido e elaborado pelo trio gestor escolar, tendo como base as diretrizes curriculares e a BNCC, né? As diretrizes, a BNCC, e apresentando aos professores em reunião pedagógica para que deem cumprimento ao estabelecido. E aí, hein? Lembra que eu falei no começo que ele pede a literalidade da lei e a análise da lei? Então, está se referindo aqui a um inciso específico da LDB, do artigo 12, e aí está pedindo aqui uma interpretação. Então, aqui, olha, nenhuma dessas alternativas tem o texto da lei para você ir lá e assinalar exatamente como está na lei, né? Ele não está pedindo a letra da lei, mas está pedindo uma análise daquele inciso. Pensa aí um pouquinho, que eu vou te dar uns minutinhos. Podemos? O que vocês acham? Podemos continuar? Dar sequência aí? Vamos lá? Essa não está nem tão difícil assim, né? Meio tranquilo de resolver, porque a gente está pensando aqui, olha, na elaboração e execução da proposta pedagógica. Então vamos lá, olha, considerar toda a equipe escolar, né, que é composta por diretor, coordenador, pedagogo, docente, coordenador de área, tendo como referência curricular as experiências dos professores. Então aqui, olha, está partindo da experiência dos professores e dos gestores a respeito dos conteúdos, né, daquilo que se vai trabalhar em sala de aula, e da sua hierarquia de importância e sequenciação. Hierarquia de importância e sequenciação está se referindo aqui, né, aos conteúdos, né, aos saberes, né? E aí, você acha que essa alternativa está correta? Está errada, né? Exatamente, olha, porque não vai considerar a equipe, né, tendo como referência só as experiências dos professores e dos gestores sobre os conteúdos que vão ser trabalhados ali na escola. Então, não tem que partir daquilo que só os professores e os diretores, né, coordenadores, enfim, a equipe gestora tem de conhecimento, né? E muito menos seguir ali esse sequenciamento curricular, porque isso é reduzir demais o currículo escolar, é reduzir a uma situação conteudista e hierarquizada de saberes, né? Olha, eu preciso primeiro aprender ensinar isso para o estudante aprender isso, depois aquilo, enfim. Em muitas situações dessas, a gente sabe que na escola não deve acontecer dessa maneira, né? Então, esta alternativa não condiz com o que a LDB está prevendo lá no seu inciso 1º do artigo 12, que fala da proposta pedagógica como responsabilidade da escola, né? B, considera toda a equipe escolar, né? Aqui são esses mesmos, né? Diretor, coordenador, pedagogos, etc., tendo como referência, olha, qual é a referência que eles vão se pautar? As diretrizes educacionais e os documentos curriculares oficiais, que é exatamente isso que tem que ser seguido a hora de se elaborar o PPP, a proposta pedagógica da escola, tem que se reportar às diretrizes, ao ordenamento legal da base nacional curricular. Então, olha só, tem que se respeitar a BNCC,
as diretrizes curriculares nacionais, que ainda estão em vigor e não deixaram de estar. Você tem que acatar e observar também, olha, os PCNs, né, os PCNs, o RCNEs, enfim, há que se acatar todas as diretrizes e os documentos oficiais para aí, então, olhar para aquela localidade, olhar para aquela escola e elaborar a proposta política pedagógica da escola, né? A proposta pedagógica da escola. Tudo bem? Tudo certo? Vamos ver as outras, porque não seriam as alternativas corretas? Olha, envolver os pais e responsáveis na sua elaboração, perfeito. Tem que envolver, sim, pais e professores na elaboração do PPP, né? Do projeto político pedagógico, da proposta pedagógica, mas não da sua execução. A quem cabe executar a proposta política pedagógica é os funcionários da escola, professores, equipe gestora, enfim, é o pessoal da escola, tá? A fim de contemplar os anseios da comunidade acerca do papel da escola. Bem, o papel da escola é definido socialmente, né? E a gente não tem que ficar aqui contemplando só os anseios da comunidade. Tudo bem, eles já têm a representação aqui, né? Por meio da participação na elaboração, tá? Então, mas eles não trabalham na execução. Tudo certo? Vamos para D. Ocorrer de forma centralizada. Ora, se eu não vou colocar, né, uma pessoa para coordenar a escola pública, e aqui a gente está falando de Secretaria de Educação Pública, né? Ó, Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo. Eu estou falando da escola pública, isso aqui não é um concurso para uma escola particular, e, portanto, escola pública, a gestão é o quê? Gestão é o quê? É o quê? É o quê? Democrática. Certo? Ó, e se a gestão é democrática, não cabe centralizar. Então, ocorrer de forma centralizada pelos órgãos públicos competentes que definem as prioridades e diretrizes assumidas para cada escola, quer dizer, alguma instância superior vai definir o que vai acontecer na escola? Não tem cabimento isso, né? Cadê a autonomia, que já é restrita, né? Mas cadê a autonomia? Esse artigo 12 é um dos artigos também que possibilitam, né? Lá na LDB, a autonomia, né? Permite aí a autonomia por parte das unidades escolares, né? E a autonomia a gente sabe que é sempre relativa. Jamais teremos autonomia absoluta. E ser conduzido e elaborado pelo trio gestor, quer dizer, vai ser conduzido e elaborado pelo trio gestor. Quem é o trio gestor? Sabe quem é o trio gestor? É o diretor, é o vice-diretor e é o coordenador. Tá? Esse é o trio gestor, é o diretor, o vice e o coordenador. Então, ó, ser elaborado e conduzido pelo trio gestor, tendo como base as diretrizes curriculares, ok, a BNCC, ok, até aqui tudo bem, só que vai ser elaborado pelo trio gestor. Ora, se eu não podia ter uma elaboração centralizada, colocar na mão do trio gestor, eu também estou centralizando. Estou dividindo entre 3 pessoas aí, mas eu continuo centralizando. Tudo bem? Ó, e aí apresentar aos professores, quer dizer, vou apresentar, eu vou chegar e falar, ó, professor, tá aqui, é isso aqui, cumpra, execute, né? Ó, para que eles deem cumprimento ao estabelecido. Menos, né? Não é por aí que se faz
a gestão democrática da escola, justamente sentando todo mundo na coletividade para elaborar, para pensar essa proposta política pedagógica das escolas. E certamente você gabaritou aqui comigo a alternativa B de bora lá, porque tá dando tudo certo. Vamos lá fazer mais. Vamos aí, nossa terceira questão. Ó, o ano é 2022. Beatriz, a Beatriz está feliz porque vai voltar à escola após 2 anos de isolamento social para terminar o ensino médio. Ai, que legal, ó. Então a Beatriz é estudante do ensino médio, interrompido bruscamente devido à pandemia do coronavírus. Fato para todo mundo, né? Ó, nas primeiras aulas ela ficou desanimada. O que será que aconteceu que a Beatriz ficou aí desanimada? Ó, procurou a coordenadora pedagógica da escola para dizer que os professores estavam fazendo provas diariamente sem terem ensinado novos conteúdos e que iria faltar às aulas até que começassem a trabalhar com o livro didático. Quer dizer, a Beatriz estava ali esperando já no primeiro dia de aula, ela estava tão ansiosa que ela queria era aprender no presencial, abrir o livro, trabalhar ali já conteúdos, etc, né? E aí ela foi fazer a queixa que os professores estavam aplicando avaliações constantemente. A reação correta do coordenador pedagógico deve ser, então, diante desta situação, como é que o coordenador pedagógico deve agir, tá? A. Dar razão a Beatriz, pois após 2 anos sem escola, não tem sentido adiar o trabalho com conteúdos previstos. B. Explicar a Beatriz que os professores estão realizando o processo de avaliação diagnóstica a fim de planejar o ensino, já que as experiências dos estudantes no período de fechamento da escola foram diversas. C. Chamar os professores para esclarecer, que as avaliações devem ser feitas apenas no final do bimestre letivo, após o ensino efetivo dos conteúdos previstos. D. Dizer a Beatriz que ela não pode exceder o número de faltas possíveis e que os professores sabem o que estão fazendo, pois não cabe ao coordenador pedagógico questionar o trabalho docente. E conversar com os professores para que eles passem a seguir os conteúdos do livro didático previstos, para evitar a evasão dos estudantes. Te dá aí uns minutinhos para você pensar a resposta. Olha, essa questão é uma questão que coloca aí também questões do, do, do dia a dia da escola, né? Daquilo que se está acontecendo, que se está vendo, principalmente agora, né? Depois da pandemia, mas também coloca questões que estão no imaginário das pessoas, né? Que está no senso comum. Então, cuidado aí para você não cair na pegadinha. Que não é uma pegadinha, né? Porque para quem domina o assunto aí, essa questão é até simples. Bora lá? Vamos lá. Dar razão a Beatriz, quer dizer, é papel do coordenador pedagógico, né? Então, olha, o coordenador pedagógico. Cabe ao coordenador pedagógico
dar razão a Beatriz? Claro que não, né? Em algumas circunstâncias, sim, mas não é sempre. E olha, dar razão para Beatriz, porque depois de 2 anos, né, sem escola, não tem sentido adiar o trabalho dos conteúdos previstos, né? Quer dizer, ficar postergando. Não é assim que o coordenador pedagógico deve agir, tá? Porque tem uma questão aí envolvida que não é só essa questão dos professores estarem adiando o conteúdo. Né? Por quê? Olha só, porque explicar a Beatriz que os professores estão realizando o processo de avaliação diagnóstica, né? Avaliação, ó, avaliação diagnóstica, diagnóstica, escrevi errado. Ai, dureza aí. Diagnóstica, agora sim. Ó, avaliação diagnóstica é aquela que vai diagnosticar, é aquela que ocorre sempre quando vai se começar um ano letivo, um semestre letivo, um bimestre ou quando se vai introduzir um conteúdo novo, tá? É sempre no início de algum evento, de algum conteúdo, de algum semestre, bimestre, e aqui no caso é após 2 anos de estudos online, né? Olha, de estudos à distância. Ó, então, a avaliação diagnóstica a fim de planejar o ensino, né? Ou seja, é a partir dessa avaliação diagnóstica que os professores vão começar a pensar como é que vão se trabalhar os conteúdos naquele ano, ó, já que as experiências dos estudantes no período de fechamento das escolas foram diversas, cada estudante teve uma oportunidade, cada estudante teve uma dificuldade, cada estudante agiu de uma maneira. Então, evidentemente, os professores precisam saber o que é que os estudantes conhecem, o que é que eles dominam, para a partir daí começar a planejar, começar a pensar em partir dali, né? Partir da onde se está. Então, sim, é a nossa alternativa correta, a alternativa B. Vamos lá, o C. Chamar os professores para esclarecer que as avaliações devem ser feitas apenas no final do bimestre? Não, as avaliações não podem ser só no final do semestre. Elas têm que ser no início, elas têm que ser durante e elas têm que também ser no final do semestre, do bimestre, do ano letivo, mas não é só no final, né? Elas têm que acontecer a todo momento. E a formativa é durante o processo. Então, avaliação diagnóstica, avaliação formativa, né? Então não é a alternativa C também, né? A gente já viu que é a B. D. Dizer a Beatriz que ela não pode exceder o número de faltas possível. Olha aqui uma bela pegadinha. Porque sim, caberia ao coordenador pedagógico, nesse momento em que a Beatriz está dizendo que vai faltar até que comece a usar o livro didático, cabe sim ao coordenador falar: olha, você não deve faltar, até porque há um limite permitido em lei para você faltar. Mas veja, isso até, né, pode ser que o coordenador deva falar, né? Mas aí continua, né? E que os professores sabem o que estão fazendo, pois não cabe ao coordenador pedagógico questionar o trabalho docente. Olha, não é que não cabe ao coordenador pedagógico questionar o trabalho docente.
cabe sim fazer e provocar reflexões, fazer comentários, questionar. Então, sim, cabe este tipo de conduta do coordenador pedagógico para com os docentes, tá? Então, cuidado aí com essa questão, porque tinha coisas que estavam corretas, mas tinham outras que estavam incorretas. Então, atenção aí, hein? E conversar com os professores para que eles passem a seguir os conteúdos do livro didático previsto para evitar a evasão dos estudantes. Ora, não é desta forma que se evita a evasão dos estudantes. E a Beatriz não falou que ia evadir, ela falou que ia faltar até que eles começassem a trabalhar com os conteúdos, né? Mas não tem que, os professores não têm que mudar a conduta, porque quem sabe o que deve ser feito de melhor em cada sala de aula, né, é o professor, é cada um dos professores das turmas, né? Então, correto mesmo, só a alternativa B, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo. Bora lá fazer mais? Vamos lá? Quarta questão. Ó, o conselho escolar, constituído por pais, representantes de alunos, professores, funcionários e membros da comunidade e diretores da escola, tão defendido nas propostas de gestão democrática, tem diversos propósitos. Aliás, tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o conselho escolar, tá? Então, depois corre lá para você dar uma olhada. É uma função, né? O que cabe ao conselho que assume no contexto escolar. Então, o que cabe ao conselho dentro da escola? A. Zelar, aqui ó, zelar pela manutenção da escola e monitorar as ações dos dirigentes escolares, para quê, né? A fim de assegurar a qualidade do ensino. B. Estabelecer normas e diretrizes para a seleção dos conteúdos e das habilidades trabalhados na proposta pedagógica da escola. C. Decidir como serão aplicados os recursos financeiros recebidos pela escola. Definir o que fazer em caso de suspeita de violência contra os estudantes. E fazer observações em sala de aula, para contribuir com o aprimoramento do trabalho do professor. E aí, o que cabe ao conselho de escola? Conselho escolar. Pensa aí. Tá fácil essa? Tá difícil? Vamos lá? Ó, então, o que cabe, né? Desculpa, vamos lá, apagar esse risco que não estava no planejamento. Ó, então, a gente está falando aqui de conselho escolar, né? Conselho escolar. Então, o que cabe ao conselho escolar? E o conselho escolar, sim, né? Ele trabalha aí com essa questão da gestão democrática. Aliás, é um dos colegiados que a gestão democrática da escola pública permite que se execute ali, né? Que ponha em ação exatamente a gestão democrática, né? É o conselho de escola, né? O conselho escolar, é a APM, é o Grêmio Estudantil, enfim, são vários colegiados, né? Então, enquanto um dos colegiados, né, da escola, numa gestão democrática, ó, colegiado, o que cabe a esse colegiado, né? O conselho de escola. A. Zelar pela manutenção da escola e monitorar
monitorar. Então, ele vai zelar a escola, né? Ele vai monitorar as ações dos dirigentes escolares, a fim de quê? De assegurar, de garantir a qualidade do ensino. De cara, a gente já pegou aqui a nossa alternativa adequada, né? Porque sim, cabe ao conselho de escola zelar pela manutenção, mas ele não tem que ficar só na manutenção, não tem que ficar cuidando só do que é físico. Ah, do mobiliário, quebrou um vidro. Vai caber a ele sim controlar essas questões, né? Auxiliar aí na gestão democrática da escola com essas contribuições, mas também checar ali, olha, quais metas já foram atingidas, o que é que a escola já conseguiu fazer, o que não conseguiu, que pontos que devem ser retomados. Então, fazer também estes questionamentos, porque o que se intenciona na escola é aprendizagem, e a aprendizagem representa o quê? Qualidade de ensino, né? Qualidade no sucesso ali dos estudantes. Então, sim, cabe ao conselho zelar pelo patrimônio da escola, né, pela manutenção da escola, mas também monitorar ali as ações dos dirigentes, né? E quando fala de dirigentes, são os gestores. Trabalhar nas reuniões, né, as questões com o diretor, com o vice, com coordenadores, enfim, né? Trabalhar estas questões também. Então, logo de cara, é a nossa alternativa correta, mas vamos ver as demais. B. Estabelecer normas e diretrizes. Normas e diretrizes. Cabe ao conselho escolar? Claro que não. Não cabe ao conselho escolar nem elaborar, né, nem estabelecer normas e diretrizes, muito menos para escolher os conteúdos e as habilidades trabalhadas na proposta pedagógica. Veja que nem a BNCC faz isso, né? Que dirá o Conselho de Escola, tá? BNCC não faz seleção nem de conteúdo, nem de habilidades. Ela pretende competências e habilidades gerais, né? E não vai determinar o que cada escola vai trabalhar de conteúdo ou de habilidade, tá? Então, a B a gente já eliminava aí logo de cara, tá? C. Decidir como serão aplicados os recursos financeiros recebidos pela escola. Ora, isso também é função do conselho de escola, deste colegiado, mas não é a única tarefa que cabe ao conselho de escola, tá? Então, esta questão aqui poderia, se a pessoa não está estudando, não está prestando atenção, não assistiu o vídeo aqui do canal que fala do conselho de escola, pode se equivocar, porque não é só isso que cabe ao conselho de escola. D. Definir o que fazer em caso de suspeita de violência contra os estudantes. Olha, quem vai definir o que fazer já está previsto, inclusive, em lei. E quem vai tomar a atitude, quem vai tomar a iniciativa, não é o conselho de escola, mas o gestor, é o diretor. Na ausência do diretor, o vice, tá? É o diretor da escola quem vai tomar a providência contra violência dos estudantes. Belezinha? E fazer observações em sala de aula. Gente, fazer observação em sala de aula, isso aqui é função do professor, né? Atuar dentro da sala de aula não cabe nem muito menos fazer observação em sala de aula, não cabe ao colegiado. Sala de aula é atribuição do professor, tá? E quando o diretor, coordenador adentram a sala de aula, jamais é para intervir ou interferir no trabalho do professor, mas no sentido de colaborar, no sentido de vamos
observar a aula para conversar com o professor no sentido de melhoria, tá? Para contribuir com o aprimoramento do trabalho docente, né? Do trabalho do professor. Isso não é função do conselho, mas é função do coordenador pedagógico. Coordenador pedagógico, ok? Ou do diretor, ou do vice-diretor, né? Normalmente é do coordenador. Tudo bem? Belezinha? Então, gabaritando aqui comigo, como estamos? Alternativa A. Belezinha? Vamos lá para a última? Vamos lá, nossa quinta questão. Ó, agora era para professor do ensino fundamental e médio de língua portuguesa. Ó, o principal objetivo do sistema de avaliação da educação básica, o que é? Sistema de avaliação da educação. Sistema de avaliação da educação básica, é o SAEB, tá? É fornecer. Então, qual é o objetivo do SAEB? O SAEB está aqui no mundo para fazer o quê? Um indicador de qualidade da educação para poder comparar as escolas brasileiras, estabelecer metas e distribuir bônus para os melhores no ranking. B. Informações precisas sobre a aprendizagem de cada aluno, para que os educadores da escola possam conhecer melhor os seus recursos cognitivos e planejar suas próximas ações. C. Dados atualizados sobre o desempenho dos alunos brasileiros apenas em português, né, língua portuguesa e matemática, porque estas são as disciplinas mais básicas para todos. D. Evidências sobre o sistema educacional brasileiro e transformá-las em dados compatíveis com sistemas internacionais, de modo a entender a defasagem de aprendizagem dos alunos brasileiros. E subsídios que contribuam para a formulação de políticas que democratizem o acesso à escola, ampliem a qualidade e aumentem a equidade da educação brasileira. Pensa aí que essa aí tá tranquila também. Tem aí que pensar, mas pronto? Tudo bem? Tranquilo, né? Depois que eu leio as alternativas, fica mais fácil, né? Dá menos trabalho, né? Para responder. Vamos lá. Olha, principal objetivo do SAEB, Sistema de Avaliação, né? Ó, SAEB, né? SAEB. O que o SAEB faz? Sistema de avaliação. Ele vai colher, dados, né? Vai colher dados para gerar informação, né? Então ele vai colher dados. E como é que é isso, né? Como é que isso acontece na escola? Isso, ó, um indicador de qualidade da educação para poder comparar as escolas brasileiras, estabelecer metas e distribuir bônus para os melhores do ranking. Gente, isso aqui é um equívoco muito grande, né? Por quê? Há estados que até fazem isso, fazem uma avaliação, é uma avaliação externa e que, né, a partir desta avaliação, eles vão sim ranquear as escolas, né? Colocar essas escolas aí numa classificação e premiar as escolas que tiveram ali um desempenho melhor. Então,
como forma de incentivo aos colaboradores, né? Então, para que eles se apliquem mais, né? Se motivem mais, então seria um bônus ali aplicado para aquela escola. Veja, mas isso não é do SAEB, né? Porque o SAEB é nacional, ele fala da educação básica como um todo. E ele não fala aí de estados ou municípios ou redes de ensino, tá? Então ele vai trabalhar aí com outro tipo de informação. Então, cuidado, porque se você não conhece muito bem os sistemas de avaliação, então, né, presta bastante atenção. Não é isso que cabe ao SAEB, tá? B. Informações precisas sobre a aprendizagem de cada aluno. Gente, mas nem o professor em sala de aula consegue informações precisas, né, sobre o aprendizado de cada aluno, né? Então, isso aqui já a gente não precisaria nem terminar de ler, porque nenhuma avaliação consegue uma informação precisa sobre a aprendizagem de cada aluno, né? De modo que a escola possa conhecer melhor os seus recursos cognitivos, quer dizer, possa conhecer melhor os seus alunos e planejar as suas próximas ações. Evidentemente que não, né? Não é isso que cabe ao SAEB, até porque é uma avaliação ampla, né? Geral, várias escolas, em nível nacional. C. Dados atualizados sobre o desempenho dos alunos brasileiros. Gente, quando está falando de desempenho de alunos brasileiros, a gente vai lembrar de quem? Do PISA, né? Do PISA, que é um sistema internacional de avaliação e não do SAEB, né? Então, olha, evidências, aqui? Não, em cima. Dados atualizados sobre o desempenho dos alunos brasileiros e apenas em língua portuguesa e matemática. A gente já sabe que o SAEB não está mais restrito, já esteve, não está mais restrito à língua portuguesa e matemática, né? Aliás, nem o PISA mais, né? O PISA que começou com língua portuguesa e matemática, nem o PISA mais põe questões só de língua portuguesa e matemática, tá? Porque essas são as disciplinas mais básicas para todos. Outra coisa bem duvidosa, né? D. Evidências sobre o sistema educacional brasileiro e transformá-las em dados compatíveis com sistemas internacionais, de modo a entender que a defasagem de aprendizagem dos alunos brasileiros, quer dizer, é para colher dados para comparar com os estudantes de outros países, não existe isso, tá? Aqui no Brasil não se tem nenhum sistema de avaliação que avalie os estudantes brasileiros para comparar com os estudantes de fora do país. Até porque a avaliação é bem diferente, né? Então, avaliação, ensino, enfim. Portanto, a nossa única alternativa possível é a alternativa E, e é mesmo, mas nós vamos ver por quê. Ó, subsídios, o SAEB vai fazer o quê? Vai subsidiar para contribuir para a formulação de políticas públicas nacionais que democratizem o acesso, né, para possibilitar o acesso à escola, mas não é só o acesso, para melhorar a qualidade, a aumentar a equidade da educação, terminar ali com grandes distâncias, grandes defasagens, tentar minimizar essas distâncias que a gente sabe que há em relação aí à educação brasileira. Tudo bem?
Esse foi o simulado da banca FCC, Fundação Carlos Chagas. Se você quiser ver outros assuntos, coloca aqui nos comentários e circula aí pelo canal que tem uma porção de outros simulados de outras bancas, de outros assuntos bastante pertinentes que podem contribuir aí com o seu estudo. Tudo bem? Vamos ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo.